Oi, pessoal, Sérgio Hart, da Cena Digital, em mais um vídeo da série Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje eu vou conversar com Rodney Freitas, CEO da Autopass. A Autopass é a maior empresa privada do país de soluções para mobilidade e bilhetagem eletrônica, gerenciando mais de 17 milhões de transações diárias, com mais de 13 milhões de cartões emitidos. Com o propósito de simplificar a mobilidade urbana, ela é referência no desenvolvimento de soluções tecnológicas e inovadoras para o transporte coletivo, que facilitam a vida do cidadão e contribuem para a construção de cidades inteligentes. Nesse ano, a empresa foi vencedora do prêmio Vozes da Mobilidade do Estadão na categoria Inovação, conquista que já tinha ganho em 2022 na categoria Novas Tecnologias. Ainda no ano passado, a Autopass foi eleita a melhor operadora do sistema de bilhetagem pelo 10º ano consecutivo pela revista Maiores e Melhores do Transporte, e estava inserida no ranking das 100 empresas mais influentes em mobilidade urbana no Brasil pelo Estadão e Connected Smart Cities. O Rodney é natural do interior de São Paulo, formado em Direito, com especialização em liderança em mudança e em gestão estratégica de produtos e serviços. Ele passou pela Redcard, GetNet, Verifone e chegou na Autopass em setembro de 2018 como COO, assumindo então como CEO em março de 2020. O Rodney acredita na importância do trabalho em grupo e na adoção de uma atitude de protagonismo para a inovação, sempre prezando por mudanças positivas aos clientes e à sociedade como um todo. Bom, hoje eu tenho aqui o Rodney com a gente. Rodney, muito prazer aí em ter você conosco hoje. Gostaria de começar com a primeira pergunta, né, que eu sempre faço. Eu queria entender o que levou a Autopass a fazer essa revolução digital que vocês fizeram, né? Quais foram os fatores motivadores? Bom, Sérgio, primeiro, agradecer aqui a oportunidade de estar falando contigo, estou muito feliz aí com o papo, e pela oportunidade de falar um pouco mais aqui sobre a Autopass, os nossos projetos e o que a gente tem feito aqui no nosso ecossistema e na transformação digital dos passageiros e clientes da Autopass. Eu acho que o primeiro fator foi, de fato, a necessidade de ter maior eficiência dentro do nosso ecossistema, né? Hoje a gente atende, até aproveitando a oportunidade de trazer um pouco os números aqui da Autopass, a gente atende mais de 3 milhões de clientes, são mais de 15 milhões de transações diárias. Então, quando você tem um volume muito grande de pessoas utilizando os nossos serviços, a gente atua em 43 municípios, na região metropolitana de São Paulo e na capital, através dos trilhos. Então, toda a gestão de pagamento dos trilhos, tanto o metrô quanto o trem, e da região metropolitana também, quase 6 mil ônibus, somos nós que fazemos essa gestão. Uhum. Então, o primeiro ponto da transformação digital, de fato, foi a necessidade em atender esse público, que além de ser muito extenso, a gente tem vários perfis, várias tribos, né, a gente costuma dizer aqui. Então, para tornar todo esse ambiente eficiente, a gente precisava de fato mudar. Então, de 2019 para cá, a gente vem trabalhando muito forte no ecossistema top, então a gente praticamente abdicou de um produto que nós tínhamos, que era o Cartão Bom, para ter essa nova plataforma que possibilitasse, de fato, toda essa inclusão digital também. E dentro desse sistema, né, eu acho que o ponto principal é como a gente democratiza o transporte, como que a gente faz do transporte uma ferramenta central para a inclusão de todos os passageiros. E aí, com maior capilaridade, com maior facilidade, e o digital, ele vem muito nisso, né? Então, hoje a gente tem boas surpresas aí que a gente vai falando ao longo do nosso papo, mas a gente tem, por exemplo, um canal de vendas, que é o WhatsApp, que a gente criou há uns 2 anos e pouco atrás. O ano passado ele cresceu quase 500%.
Então, quando a gente olha esses volumes e olha a aceitação do digital, ela é muito bacana e eu acho que ela vem para corroborar. A gente chama a nossa operação de phygital, né? A gente tem o físico e é importante ainda manter para Sim. alguns públicos o ambiente físico ali de compra, de interação e de emissão de cartões, mas o digital, obviamente, é o que mais tem crescido aí e tem trazido boas surpresas para a gente. Interessante isso. Hoje o percentual do digital em relação ao total, né, dessas vendas, ele está por quanto? Está em 55% do share. Fantástico, Hoje a gente fantástico isso. já teve uma boa virada aí eu acredito que assim, o canal que mais cresce ainda é o aplicativo, mas eu acredito muito, a gente não tem bala de prata aqui, né? Então, é, a capilaridade dos nossos atendimentos hoje, ela tá formada assim, a gente tem bilheterias para atendimento físico, a gente tem terminais de autoatendimento, são mais de 850 terminais de autoatendimento, aí a gente tem o WhatsApp, nós temos também o aplicativo, e uma série de outras frentes aí que a gente vem trazendo, inclusive com parceiros. Então, a gente tem hoje dois grandes parceiros dentro desse projeto, né, que se torna um produto, que é o próprio Google, com a Google Wallet. Então, é um case bastante animador e eu fico super feliz de falar disso, porque é o primeiro case da América Latina a utilizar o Google como uma ferramenta de fato para o transporte ali na carteira do Google. E a Mastercard também é uma outra parceira, a Pefis é um outro parceiro que também nos auxilia na criação de todo esse conjunto aí de ofertas. Normalmente a gente tem três estratégias de transformação digital, né? Uma delas é a excelência operacional, como você falou, a outra é foco no cliente, a terceira são novos modelos de negócio. E o interessante é que você aumentando a sua eficiência operacional, você também está possibilitando o crescimento e melhorando o atendimento ao cliente. Você está matando dois coelhos com uma cajadada, né, em bom Exato. português. E é muito bacana, porque o desafio de vocês é um desafio de apoiar o crescimento. E eu acho que realmente é surpreendente você ter 50% de vendas já online para uma população que é uma população não de alta renda, uma população basicamente de baixa renda, né, vamos dizer assim, ou média, e que tem um grau de aderência desse tamanho. É muito impressionante isso. Do ponto de vista de preparação, de estruturação, como é que vocês se prepararam para essa jornada, né? Vocês fizeram um planejamento formal? Vocês foram fazendo por tentativa e erro, mais empiricamente? Como é que ocorreu esse processo de organização da jornada? Sim, teve um planejamento, obviamente, teve um longo planejamento, a gente ficou quase um ano só trabalhando no planejamento, enquanto algumas frentes eram desenvolvidas, e esse planejamento, acho que o ponto principal, e acho que o maior apelo de sucesso que a gente teve aqui foi colocar o cliente no centro de todo o planejamento. Então, à medida que a gente ia planejando a plataforma e entendendo, então, o que é importante de fato na plataforma, uma vez que o transporte ele é o centralizador de tudo isso. Vamos ter banking. Por que banking? Porque a gente não queria nenhuma ferramenta de transporte, nem uma ferramenta financeira. Não vou nem falar de banco, vou falar uma ferramenta financeira. O que a gente queria, de fato, era ter um produto que gerasse inclusão. Como gerar inclusão sem escutar o cliente? Então, à medida que o planejamento foi crescendo vamos colocar terminal de autoatendimento, faz sentido, vamos criar o QR Code. Todo o projeto começou no QR Code, fazendo a substituição daquele bilhetinho que havia antes no metrô e nas PTM, chamado Edmondson, que é aquele magnético. Então, o primeiro passo de digitalização foi para o QR Code. E como isso? Escutando o cliente. Então, à medida que a gente planejava, a gente ia para campo, e eu particularmente sou muito defensor da barriga no balcão ali, né? A gente tem que estar próximo do nosso cliente para escutar. Faz sentido? Não faz. O WhatsApp, por exemplo, eu acho que é o maior retrato dessa participação do nosso cliente. A venda no WhatsApp nasceu de um bate-papo em uma das estações, com uma senhora, ao qual ela deu feedback para a gente, falando, olha, aplicativo para mim não funciona. Esse negócio de aplicativo é complicado, eu não sei mexer, o meu celular não tem memória.
Então legal, tudo bem. A senhora não usa o aplicativo, qual que é o próximo passo aqui no seu celular? O que a senhora mais usa no celular? Uso o WhatsApp. Então legal, se a gente tiver uma ferramenta de venda no WhatsApp, faz sentido? Faz total. Então, ótimo. E como que a senhora quer pagar? Em dinheiro? Não, aí não dá, né? O dinheiro e o WhatsApp não conversam. De forma digital, como o próximo passo? Como que a senhora pagaria? Pagaria no Pix. Então, se a gente tiver uma ferramenta de venda no WhatsApp e no Pix, faz total sentido? Faz. Legal. Aí a gente volta aqui para dentro de casa. Pessoal, vamos colocar uma squad aqui de desenvolvimento de um produto de venda e emissão. Depois ele cresceu bastante o portfólio ali no WhatsApp, mas num primeiro momento ele nasceu só com a venda de bilhete unitário no WhatsApp, pagando via Pix. E esse canal, como eu falei anteriormente, cresceu 500% ano passado. Então, é muito legal essa troca, e obviamente com o planejamento, porque nem tudo, em tecnologia tudo é possível, só que tem um tempo e um custo. Então, a gente também precisa escolher bem quais são as ações que a gente vai ter para ter o maior resultado, a curto prazo, obviamente, e que atenda o maior número de clientes, porque um outro desafio que a gente tem também, quando a gente fala de mais de 3 milhões de clientes, hoje a gente tem só no top quase 3 milhões de clientes já com cartão top ativo, e desses aí, mais de 2 milhões já com a conta e o app habilitado. Quando você olha um volume desse, você não pode trabalhar por nicho também, porque tudo é muito grande. Então, vou dar um exemplo, se você fala assim, olha, a categoria sênior, eu vou deixar para depois, eu vou deixar um monte de gente desassistido. Então, eu não tenho muito como priorizar assim. Então, o que a gente tem que, de fato, fazer é planejamento prévio, como que eu atinjo o maior número de clientes, o que eu gero mais valor rápido, pensando sempre que o propósito principal é gerar inclusão nesse ecossistema, e aí a gente segue com os desenvolvimentos, mais ou menos nessa forma. Nem sempre é tão simples assim, né? O planejamento ele tem as idas e voltas e é natural de todo projeto. Com certeza. E ainda mais você tem um desafio de que teu cliente, o volume de clientes é gigantesco, né? Chega a milhões e vocês têm contato direto. Então, é complicado, né? E como essa cliente falou também, né? Aplicativo para mim não funciona, tem que ser via WhatsApp. Então, de certo modo, isso limita um pouco. Mas, certamente, vocês obtiveram resultados significativos com isso. Eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente, depois que vocês começaram essas iniciativas, o que você percebeu que mudou positivamente, né, com essas tecnologias digitais? Eu acho que o primeiro ponto, assim, a gente conseguiu chegar a 1 milhão de clientes ativos de uma forma muito exponencial. Então, a aceitação, uma vez que a gente tem uma capilaridade maior, e a capilaridade eu não estou nem dizendo só em pontos de atendimento, que também são importantes, mas de canais, isso facilita muito a inclusão. Então, o primeiro ponto foi esse crescimento muito exponencial, acho que em 6 meses a gente já estava com 1 milhão de clientes ativos. Esse é o primeiro fator. O segundo fator, que também nos trouxe uma grata surpresa, foi a quantidade de empresas e grandes marcas, principalmente na indústria de tecnologia, interessadas em serem parceiras da Autopass para gerar mais valor dentro desse ecossistema. Então, poxa, isso é uma coisa legal, porque à medida que a gente tinha lá atrás só um cartão de transporte, daqui a pouco a gente tem um cartão de transporte mais um banco digital, aí depois você tem mais uma ferramenta de streaming, por exemplo, com entretenimento, uma ferramenta de recompensa, uma ferramenta de saúde, todo dentro desse ecossistema, e disponibilizando todos esses serviços para os nossos clientes, a gente começa a ganhar uma robustez, inclusive com os parceiros, para gerar melhores ofertas. Porque, de fato, acho que é o maior diferencial que a gente tem hoje na Autopass, como a gente consegue ser multiproduto e multisserviço, o nosso CAC, que é o custo de aquisição de cliente, ele acaba se tornando mais baixo. E isso atrai muitos parceiros. E as grandes marcas querem, né, estar próximo e dialogando diariamente com esse cliente, principalmente porque a gente tem, de fato, uma recência, uma frequência de uso muito grande. Então, acho que esses foram os principais resultados ali, logo de largada, assim, no projeto. À medida que as coisas vão acontecendo e vão se tornando
mais volumosas, a gente começa agora a ter uma outra percepção, por exemplo, de expansão territorial. Hoje a gente atua em 43 municípios, mas a gente tem quase que semanalmente recebido tanto empresários quanto pessoas do poder público de outras regiões, outros estados e outros municípios, querendo entender um pouco mais sobre o TOP para levar essa metodologia, vamos dizer assim, né? Não vou nem falar de sistema, mas a metodologia de atendimento ao cliente para as suas cidades. Então, esse é um outro ganho que para a gente é espetacular, porque o feedback de quem faz uma operação similar à nossa, querendo levar o nosso produto para a sua cidade, é sensacional. Então, até aproveitando um pouco, o foco agora é exatamente esse, é cada vez criar mais robustez dentro do ecossistema e também ter uma expansão quanto mais melhor, que hoje a gente está bem robusto para isso. O modelo de negócio de vocês, né, as fontes de receita, primeiro devem ser dos bilhetes, né? Esses parceiros, eles dão para vocês alguma participação? Tem algum modelo de negócio em relação ao parceiro? Ou isso é totalmente independente? Como é que funciona os modelos de negócio de vocês? Não, o gestor de toda a plataforma é a Autopass. O que a gente sempre tenta estabelecer dentro das parcerias é um modelo freemium. A gente sempre tenta gerar valor para o cliente, sem onerar ele num primeiro momento, e à medida que ele queira avançar um pouco mais, aí ele pode ter pacotes pagos. Mas a ideia principal é gerar valor, gerar engajamento, melhorar a jornada dele, porque até um ponto importante, Sérgio, a jornada do nosso cliente ela não começa quando ele entra no metrô, ou no ônibus, ou no trem. A jornada do nosso cliente ela começa bem antes. Tocou o despertador, ele já começa ali, o primeiro pensamento dele é um pensamento de sofrimento. Ele não sabe se está chovendo, se está sol, se o ônibus vai passar no horário, se teve um acidente, se não teve. Então, quando a gente olha a jornada e começa a gerar informação e gerar valor para ele, para que ele tenha maior fluidez, hoje, para você ter uma ideia, a gente tem o deslocamento médio na região metropolitana de São Paulo de 1h52 por dia para cada um dos nossos passageiros. Ida e volta, tá? Esse número é somado às duas. A gente tem, a Autopass, ela tem pouca eficiência e pouca participação em mudar esse tempo de jornada. Eu não consigo contribuir muito com viário, ou com ônibus, ou com outras formas de transporte. Mas o que a gente consegue fazer, através da tecnologia, através da ferramenta que a gente disponibiliza para ele, é melhorar a percepção dessa viagem. Então, se ele está assistindo uma aula, ou se ele está assistindo um filme durante esse trajeto, a percepção dele pode ser, dessa 1h52, pode ser de 3 horas, se ele estiver sem fazer nada, como pode ser de 30 minutos, se ele tiver uma jornada um pouco mais eficiente e de maior qualidade. Então, acho que esse é o ponto principal, assim, que a gente tem focado bastante nessa interação, inclusive, para saber o que propor também. Eu acho muito importante o que você está falando, porque vocês são um exemplo vivo de uma proposição de valor baseado em transformação digital. Então, em vez de ser meramente uma empresa de venda de tickets, de administração de uma plataforma, né, vocês estão oferecendo conteúdo suficiente para melhorar a experiência desse consumidor e, com isso, reduzir relativamente o tempo deles, né? Eu acho que isso é extremamente interessante, porque vocês estão extrapolando uma proposição de valor que era literal só. Vocês estão oferecendo várias coisas, inclusive o cara provavelmente pode fazer curso ali, ver filme, né? Acaba sendo um espaço de entretenimento. Exato. E com isso você tem oportunidades até que não tem limite, né? Depende até dos parceiros que quiserem se agregar à plataforma, pelo que eu estou entendendo. Então, esse é um exemplo muito bacana de como se pode ajudar a sociedade, né? Com tecnologias que facilitem essa experiência. O que me passa também pela cabeça é o seguinte: obviamente, você tem agora uma estrutura digital que te dá escalabilidade para você ter um número cada vez maior ou de aplicar isso em cidades. Só que isso significa que você vai ter um certo aumento de custo fixo, porque você precisa de infraestrutura.
E Sem você dúvida. precisa remunerar isso. A dúvida que fica aqui é se apenas o preço da passagem é suficiente para remunerar o aumento de infraestrutura, ou se esses parceiros passam a contribuir à medida que o cliente começa a consumir funções premium. Eu não sei se o modelo de negócio muda, né, nesse aspecto, mas você vai crescer custo, né? Sim, ele muda, mas aí para cada um desses produtos a gente tem um business plan específico. Então, eu acho assim, voltando um pouquinho só para chegar à tua resposta. Quando a gente fala de infra, hoje a gente já tem uma infra muito robusta para o volume de transações que a gente tem todos os dias, são 15 milhões de transações. Então, a gente já tem equipamento hoje físico, tem, acho que boa parte do nosso banco, das nossas transações já estão na nuvem, mas a gente ainda mantém o ambiente físico também como contingência e para diminuir a latência em alguns pontos que a gente tenha. Esse é o primeiro ponto. Então, a gente já tem uma infra bastante robusta, com um nível significativo de sobra, inclusive por conta da sazonalidade. A operação de transporte ela é muito desafiadora, porque como a gente trabalha no ciclo do dia, por exemplo, com 2 picos, um pico muito atenuado pela manhã e um outro um pouco menos, mas também atenuado à tarde, a gente já tem que se planejar para os picos. Os momentos de vale, a gente não consegue fazer muita coisa, então a gente tenta compor para deixar esse ambiente um pouco mais flat, com esses outros produtos e esses outros serviços. Então, à medida que as coisas vão crescendo, a gente consegue ir compondo. Agora, fato é, à medida que a gente também implementa um produto novo, que ele vá consumir ou maior banda, ou, enfim, maior banco, aí o parceiro auxilia, obviamente, a gente tem um business plan que suporta isso. O que é legal é que o passageiro, de fato, ele não pode ser onerado, né? A gente tem ali uma cláusula pétrea que, primeiro que a gente não tem autonomia para falar de valor de passagem e tudo mais, a gente recebe um fee por passageiro de quem nos contrata hoje, então, para o passageiro de fato, para o nosso cliente, isso não muda, ele não vai passar a pagar, ao invés de R$ 4,40 na passagem, R$ 5, porque a gente disponibilizou uma ferramenta de EAD na plataforma, isso não existe e não acontece para ele. Então, acho que fica uma relação bem justa também, esse é o grande ponto. E os parceiros, como eles ganham também a interação com os nossos clientes, obviamente que eles vêm com o peito bastante aberto aí para trazer o que tem de melhor e disponibilizar o quanto antes. Haja vista a parceria com o Google aí, que a gente conseguiu colocar na carteira, acho que foram menos de 60 dias de trabalho em conjunto, as duas companhias, e o produto estava disponibilizado de forma bastante intensa e rápida, né? E o que é legal, quando a gente traz essas marcas também, para você ter uma ideia, a gente fez uma coletiva de imprensa para lançamento da carteira, ela começou ao meio-dia e o produto seria lançado às 13 horas. Até um dos jornalistas me perguntou, era meio-dia e 52, ele falou, tá, quando que vocês vão disponibilizar? Eu falei, daqui a 8 minutos. 8 minutos mesmo? Daqui a 8 minutos vai estar disponível. A gente fez a primeira medição e aí, obviamente, que a gente não tinha feito nenhum marketing ainda sobre o produto, porque não tinha dado tempo. Da 1 da tarde, quando a gente lançou, da 1 em ponto, até as 16 horas, a gente já tinha mais de 5 mil pessoas utilizando a carteira do Google sem propaganda. Então, é muito intuitivo e é muito rápido, e isso é bacana. Impressionante. E o que você considera como os teus principais desafios nesse processo, né? Que a gente sabe que, em se tratando de digital, né, e de Brasil, né, tem muitos desafios, né? Sim. Eu acho que o primeiro ponto, quando a gente fala de expansão, como o Brasil é um país continental, a gente tem vários Brasis dentro de um só, né? Então, na expansão, acho que a maior dificuldade, ou o maior desafio que a gente tem em não tentar propor uma única ferramenta sem que ela seja lapidada ou tropicalizada para aquela região. Então, e isso muda muito, né? Eu brinco, eu trabalhei bastante tempo na indústria de meio de pagamento e trabalhei em uma multinacional. Eu falava, olha, o Brasil é cheio de jabuticaba, não existe uma jabuticaba só, essa é a que a gente conhece, tem várias outras.
Mas aqui dentro a gente também tem várias jabuticabas. São Paulo é completamente diferente de Belém, que é completamente diferente do Espírito Santo. Então, o comportamento, a necessidade, ela é muito distinta. Então, o primeiro grande desafio é como eu mantenho o ganho de escala e a eficiência operacional e a eficiência financeira num produto que ele pode chegar lá em Manaus completamente diferente do que ele é de São Paulo. Entendi. Ou seja, você então, cresce, mas você pode crescer diferente, né? Esse é que é o problema. Exato, né? Exatamente. Então, obviamente, eu tenho que manter o ganho de escala, eu tenho que manter o know-how que eu tenho já aqui hoje. Só que é outra implantação, é outra característica, é outro tudo. Então, esse desafio é muito bacana. Acho que o outro desafio, ele está muito atrelado também ao amadurecimento da própria plataforma. A gente fala muito de banking por conta de inclusão e pelo volume de passageiros que a gente tinha no início do projeto TOP, que ainda não eram bancarizados ou que eram semi-bancarizados. Eu chamo de semi-bancarizado aquela pessoa que recebe o salário numa conta em banco, mas ele tem uma interação só com o banco no mês, que ele vai lá e saca 100% desse valor e continua trabalhando o mês inteiro com os valores ali em espécie. Então, o amadurecimento da plataforma, ela vai fazendo com que a gente tenha maior democratização no nosso público e maior penetração também no sentido de produtos que são aderentes para cada um. Então, esse amadurecimento, obviamente que a gente tenta encurtar esse tempo, mas o desafio é complicado, porque a gente, de fato, precisa passar por algumas etapas para que a gente tenha essa operação perene, né? E aí eu acho que também tem os desafios do que é novo, né? Porque a gente também não pode parar. O que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar adiante. Então, como que a gente já trabalha na desconstrução da Autopaz e do top de hoje para construir a Autopaz e o top de amanhã? E esse é o desafio, acho que, de todas as empresas que tenham um volume de tecnologia grande, né? Seja do agronegócio, à saúde, em todos os meios de atuação, acho que todo mundo passa por esse desafio. Porque a gente vê muitas coisas agora, por exemplo, na Ásia, o pessoal começou, de fato, a aumentar um pouco o volume da biometria facial como forma de pagamento. A gente já fez aqui em 2 oportunidades testes para pagamento com biometria facial e a gente teve muita dificuldade de implementar. E por quê? Porque a gente não tem uma rede perene de comunicação. Quando a gente fala de ônibus, é mais complicado ainda, porque a gente tem uma diferença muito grande de luminosidade à medida que o ônibus vai percorrendo ali o seu percurso. Isso também torna bastante complicado, porque você não tem um ambiente amigável, mas a gente está super antenado e está buscando quanto mais novos produtos, novos serviços, implementações que a gente tem aí para colocar dentro da nossa plataforma, dentro do nosso ecossistema. Bom, eu acho que é uma verdadeira aula aí de transformação digital que a gente está tendo com o Rodney aqui. Um grande prazer em conversar com você, e eu acho que fica uma mensagem muito clara para quem está assistindo a gente, que existem certos negócios cujo modelo depende de escala, e todos os investimentos que são feitos nesse modelo, eles têm que ser escaláveis. Então, isso é uma característica de business case interessante, porque não necessariamente é só o lucro, né? Mas é a escala e a inclusão, e a necessidade de você configurar isso por tipo de comportamento local que você encontra, né? Então, Rodney, eu queria te agradecer muitíssimo por essa aula aí que você deu para a gente. Desejo para vocês muito sucesso e também me despedir do pessoal que está assistindo a gente aí. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.